você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi, o episódio número 76. E se você é novo por aqui, deixa eu te falar que todo sábado, às 10 da manhã, tem um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E também no Spotify e no YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você ainda não nos segue no Instagram, vá lá porque tem os melhores cortes de cada episódio. Já faz uma coisa. Antes de continuar a assistir esse episódio, compartilha com alguém que é muito especial para você, porque eu tenho certeza que a mensagem, a lição que essa história vai trazer vai fazer sentido para você também. Porque quem está aqui comigo é o escritor Alex Bitten. Ele é pai do Heitor, ele é bacharel em Ciências da Computação, analista de sistemas, já foi professor universitário e ele é escritor, autor de 8 livros. E eu já vi, andei dando uma bisbilhotada lá, que ele está sempre em feiras de livros, está sempre trabalhando em prol dessas histórias que ele escreve. São livros que têm um jeito de escrever muito, muito profissional, assim, comparado com autores de gabarito. Eu achei muito bacana. Então, ele é um autor de gabarito, é isso que eu quero dizer. Ele faz parte da Academia Tubaronense de Letras também. E a história dele é muito interessante, porque esse despertar da escrita, já começou lá muito cedo. É verdade. Desde quando ele foi impactado por uma história muito específica que ele vai compartilhar com a gente. Alex, muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhando essa história, e seja muito bem-vindo. Daniela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para mim é uma grande satisfação. E poder falar das minhas histórias, poder falar do meu trabalho, daquilo que eu acredito, né, daquilo que nos move, é muito gratificante. Muito bem, então vamos lá. Me conta um pouco de que história foi essa, de que você viu um soldado, ou assistiu ou leu um soldado escrevendo cartas para sua amada, e isso mexeu contigo. Conta um pouco que história é essa aí. Então, na verdade, é um pouquinho antes, assim, eu devia ter uns 8 ou 9 anos e eu ganhei uns livros de presente. E aí eu nunca tinha lido um livro, né? Então peguei o livro para ler, comecei a ler o livro, era só palavras, e de repente na minha mente começou a montar uma imagem do que eu li, aquilo eu nunca esqueci esse momento, né? Um momento mágico onde tu transforma texto em imagem. Então é isso que eu proporciono nas minhas histórias, eu nunca esqueci isso. Aí aquilo me cativou de uma tal maneira que eu não parei mais de ler. Depois de um determinado momento, eu comecei a ter as minhas histórias. Aí eu acordava e além dos livros que eu li, eu via um soldado numa trincheira, eu via uma jovem se despedindo num trem, aí eu comecei a conversar com as pessoas, eles falavam, porque tu lê muito, mas não é nada das minhas histórias, são coisas que eu comecei a perceber e a imaginar. Então eu comecei a ler as minhas histórias de vários livros, né? Que eram clássicos da literatura, 20 Mil Léguas Submarinas, Robinson Crusoe, Os Três Mosqueteiros, e depois eu comecei a ter as minhas próprias histórias, aquilo me gerou uma angústia muito grande, que eu não sabia direito o que era e como que tu coloca aquilo, como é que tu tira isso da tua cabeça, entendeu? Começou assim. Nossa, um processo criativo que fluía. Fluiu. Eu nunca imaginei que ia ter, foi uma coisa lá atrás, na adolescência, início da adolescência, né? E essa história do soldado, então, já era uma história tua? Minha. Eu comecei a ver isso, naves espaciais, um negócio... É difícil de dizer. O romancista, que é o gênero literário que eu tenho, eu já conversei com alguns, é mais ou menos parecido, assim. Eu vejo igual um filme, entendeu? Eu vejo, assim, e as pessoas veem isso. Qual é o segredo, então? Eu só não sinto cheiro. O segredo é tu transcrever com emoção o que tu enxerga. Esse é o desafio do escritor, se fosse para resumir assim, numa palavra, sabe? É como é que eu emociono alguém através de um texto, para que essa pessoa, lendo o texto, se emocione com aquilo que eu enxergo, com aquilo que eu vi, com aquilo que eu enxerguei, né? Sim. Narrar em detalhes para fazer a pessoa ter os sentimentos. Exatamente. E aí você, com essa história que surgiu na sua cabeça, de um soldado escrevendo cartas, ele estava nas trincheiras escrevendo cartas para sua amada, você foi compartilhar com a sua avó. Isso. E aí o que a sua avó te aconselhou? Então, na verdade foi uma tia que eu tinha, né? Uma tia. Minha tia era professora de história.
Eu morava assim numa uma casa mais antiga, né? Eu lembro que eu conversei com a minha mãe falou, vai lá e conversa com ela. Então, ela é professora de história, tu tem um monte de história, então vai lá. Aí fui lá, ela sentou numa poltrona e ficou me escutando, assim, falar, né? Aí eu falei que eu vi. Ela disse, isso é porque tu lê muito. Não, tia, mas as histórias são minhas. Aí ela falou, por que tu não escreve? Eu devia ter uns 16 anos na época, né? Por que tu não escreve, então? Pega uma história dessa, tira do papel e escreve. Aí eu tinha uma máquina de datilografia, que é coisa do século passado. E aí eu fiquei... Eu sabia datilografia, eu fui professor de datilografia, por incrível, eu sabia datilografar, assim, e escrevi um livro inteiro desse jeito. Aí mandei para várias editoras, na época era totalmente diferente o processo de publicação no Brasil, era uma coisa muito diferente. Então eu recebi carta de todas, assim, né? Todas não, né? Não. Daí eu olhei assim, com 16, 17, devia ter uns 17 anos já daí, né? Daí aquilo vou enterrar esse negócio aqui então. Aí... Só que foi uma coisa que depois voltou. Nunca fiz a universidade, tudo aquilo nunca saiu da minha mente, assim, as histórias. Às vezes eu ia numa baladinha, num negócio, vinha assim, eu estava lá numa festa, num negócio, vinha coisas na minha mente de histórias, de negócio impressionante. Imaginando uma história de uma situação. Até hoje é assim, até hoje é assim. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. A única forma que eu tenho, aí ela falou para mim na época, uma forma que tu vai ter de fazer isso aí é tu tirar isso da tua mente. Uma forma de tirar isso é escrever em texto. Escreve o que tu vê. Ela falou pra mim, nunca esqueci isso. Escreve o que tu vê. Como que foi o restante dessa caminhada até se concretizar na primeira publicação? O primeiro livro, então. Aí eu resolvi não ir para a área da literatura e acabei indo para a área porque eu sempre tive também essa área mais técnica, assim. Daí vou fazer. Aí tinha curso de computação na Unisul, entrei, fiz o curso e tal. Comecei a trabalhar e sempre tive essa coisa da história, assim. Vou fazer história. Aí um dia encontrei um colega que tinha uma gráfica. Aí eu contei para ele, cara, eu tinha vontade de escrever um livro, tem um livro. Aí nisso eu comecei a escrever uma história. Aí eu assim, aí ele assim para mim, eu te ajudo a fazer o livro, o primeiro livro. Aí eu peguei e fiz um livro meio artesanal, assim, fiz um livro, achei uma revisora, ela pegou e fez a revisão para mim, fiz todo artesanal, tudo independente, assim, né? Fiz o livro, mas foi um sucesso, assim, um monte de gente foi lá e comprou o livro. Daí eu levei um ano para fazer, 1 ano e meio, assim, né? Porque daí eu trabalhava, escrevia à noite, madrugada. Aí chegou na segunda-feira, fiz numa quinta, chegou na segunda-feira, o pessoal começou a mandar, não tinha mensagem no celular ainda, me ligava, cara, li teu livro no final de semana, não sei o que, teu livro é muito legal, quando é que vai escrever o próximo? Quando é que vai escrever o próximo? E o livro tinha, hoje, olhando o livro, com uma visão mais crítica, o livro tinha várias coisas para se melhorar, o texto, a forma, a velocidade, a narração. Aí eu assim, se é para fazer uma coisa, então vou fazer bem feito. Vou me aperfeiçoar. Aí eu comecei a estudar como que se escreve, quais são as técnicas, o que cativa um leitor. Aí eu fui buscando isso, né? E aí dos outros livros, eu fui pesquisando. Aí o meu gênero literário, Daniela, é romance e ficção histórica. Então eu pego um fato histórico e insiro os meus personagens e eles convivem com personagens históricos. Assim, em linhas gerais, é assim que são as minhas histórias. Tem 9 já. Bom, qual foi a habilidade que você acha que você teve que ter para conseguir transformar aquele teu sonho daquele menino lá em algo real agora? Porque agora você é um escritor, você participa de feiras, você tem 8 livros publicados, você já está em outro nível de escrita. Qual foi a característica ou a habilidade que você acha que você teve que ter para conseguir fazer essa jornada de concretização daquilo que parecia ser só um sonho? O trabalho da escrita é um trabalho solitário, que é uma decisão. Você tem que abdicar de algumas coisas e tem que ter, acho que talvez fosse para resumir numa palavra, seria persistência. Eu sou muito persistente no que diz respeito à arte de escrever, assim. Então eu acho que isso tu pode levar para qualquer carreira, assim, na verdade, né? Às vezes a gente tem aquela coisa, não vai dar, e vai, acha um outro caminho, faz um atalho, faz um contorno, mas eu nunca desisti, assim, quando eu resolvi escrever, né? Eu tenho a minha profissão, eu exerço, adoro o que eu faço, mas a literatura é uma coisa que a minha é difícil, é uma coisa que me completa como ser humano, talvez, pudesse falar isso, né? Então as histórias, meus personagens, o fato de eu conversar, de falar essas coisas realmente me tocam muito. E os livros têm um alcance muito grande.
o livro é como se tu pegasse um punhado de sementes e lançasse no vento. Assim. Tu não sabe onde elas vão cair. Tem semente que cai na pedra, mas tem semente que nasce, floresce, a pessoa lê, às vezes uma frase, um capítulo, ela muda assim a realidade. E eu já tive depoimentos assim. Então isso me faz com que eu possa continuar, sabe? Totalmente. Eu uma vez li num livro do Tony Robbins uma frase que ele dizia assim: tem 2 maneiras das pessoas mudarem as suas atitudes. Uma é pela dor, por uma dificuldade que ela está apresentando na sua vida, então ela é obrigada a mudar a sua atitude. E a outra é pela inspiração. Então, quando a gente fala aqui em inspiração, a gente abre um leque de possibilidades. Livros, palestras, podcasts, filmes, enfim, de várias formas. Alguma mensagem pode tocar no coração de uma pessoa e gerar uma mudança, que é isso que acontece nos livros, né? Eu conheço o Tony. O que ele fala é verdade, mas eu queria complementar assim, né? Que eu acho que a pessoa tem que querer. Porque você pode sofrer muito, 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 muito e não querer mudar. É um desejo teu pessoal de mudar. Assim. Os dois sentidos tem razão. A gente muda na dor ou muda algo que nos inspira, né? E a inspiração é a mesma coisa. A gente vai numa palestra, vê um negócio assim, meu Deus, que legal, agora eu vou por aqui e tal. Daí se tu não tem essa coisa de dentro, cara, eu vou mudar. Não sei como, vou dar um passo de cada vez, eu vou buscar conhecimento. Hoje tem uma série de possibilidades que hoje, há algum tempo atrás, não tínhamos, né? Então, hoje é um querer, né? E a literatura está aí, há milênios aí, né? Sim. De que forma você acha que as suas narrativas impactam, geram essas transformações? Eu acho que elas geram através da conexão que eu tenho dos meus personagens com a vida das pessoas. Então, acho que isso que talvez seja o grande desafio. Nós somos acostumados a ouvir histórias, desde a época quando alguém acendeu uma primeira fogueira e nós gostamos de ouvir histórias. Jesus já ensinava por parábolas. Por parábolas. E se você ler as parábolas de Jesus, são parábolas simples. Então, o texto quando o texto é bem escrito, ele tem essa característica. Então, você criar personagens cativantes, a história, né, as tramas, né, normalmente, grandes histórias, as histórias que nos cativam, que nos comovem, são histórias de relações humanas. Que é o que a gente, se você perceber, assim, esses romances de histórias são as relações entre as pessoas, porque é isso que nos comove. Então, eu acho que a literatura tem esse papel. Muito mais agora que nós temos toda essa tecnologia, toda essa velocidade de informação, e é um desafio de continuarmos mantermos essa conexão entre as pessoas. Então, acho que as histórias têm esse papel. E aí a literatura entra junto, né? Bons livros, né? Sim, com certeza. E que livro é esse? Mostra pra gente aqui, então. Deixa eu ver. A Feiticeira e o Caçador de Baleias. É um título que deixa, assim, um suspense no ar. Então, vamos lá. Esse é o meu 8º livro, né? Então, como eu falei, eu faço um trabalho de pesquisa e insiro os meus personagens. Então, tem um livro que se passa na época da independência do Brasil, o livro da Segunda Guerra Mundial, que é um navio fantasma, mas já um público mais infanto-juvenil, mas adulto também pode ler. É um livro mais despretensioso, mais... Por isso que a gente fala que tem uma crítica assim que fala, não existe livro para infanto-juvenil, na verdade. Todo livro é para todas as idades. Porque às vezes você pode querer um livro mais despretensioso. E às vezes pode querer um livro mais sério, um livro mais denso. Então depende muito de como que... A Feiticeira e o Caçador de Baleias, ele origina de um trabalho inicial que eu tive, que é A Casa do Capitão, que eu escrevi uma história de uma médica. Eu quis me desafiar, assim, eu vou fazer uma protagonista feminina. E eu quis fazer uma história de transformação, mas de possibilidade, né? De uma médica que vai morar numa outra cidade para reiniciar a sua vida e ela começa a ter possibilidades como se ela já tivesse vivido uma outra vida. Não, é um livro espírita, mas eu quis trabalhar essa questão de... E a história ficou muito bonita, assim, foi usado em vários lugares, assim, um livro muito legal. E aí eu gostei, acho que dei sorte esse negócio de protagonista feminina. Aí eu quis escrever, na época eu já estava pesquisando a armação que existe em Imbituba, armação baleeira, nós tivemos caçadores de baleias ali. E aí eu também queria fazer uma conexão com os açorianos, que é essa mística das feiticeiras, das mulheres que faziam, na verdade,
elas faziam não faziam poções com medicamentos, com chás, com ervas, ou faziam alguma oração, benzedura, que a gente falava, coisas assim, e que eram, na época, chamadas de bruxas. Eu não quis usar o termo, a expressão, né, a palavra bruxa, então por isso que eu troquei para feiticeira, e eu quis falar da bravura dos homens, dos caçadores, aí eu li Moby Dick, pesquisei bastante como era todo esse processo, e eu peguei 3 mulheres, e coloquei em cada uma coloquei a sabedoria, a outra força e outra beleza. E aí eu trabalhei com 3 protagonistas nesse livro, que é onde eu falo dessa força da mulher através dessas 3 mulheres, né, que tem uma conexão com essa vila de caçadores de baleia e que tem que enfrentar um grande desafio que é uma fera do mar, e aí tem toda a trama que envolve as 3, né, desde meninas até a fase adulta. Então esse livro ele concorreu ao Prêmio Jabuti em 2023, eu estive na Bienal do Rio também lançando esse livro lá. Então é um livro que já é um livro que me encantou bastante, aí é um livro mais trabalhado, você tem que trabalhar um pouco mais essas conexões entre relações humanas, né? Então eu falo dessa mística da mulher, né? E a mulher, o personagem, a protagonista mulher, ela é mais... na minha percepção, ela tem mais nuances para você descrever, porque a mulher tem isso mais, né? O homem é mais, para mim, é mais fácil de descrever, e a mulher, eu acho que ela tem isso, assim, ela tem uma série de, seja no olhar, seja no rosto, seja na capacidade, seja nas qualidades que ela tem, na emoção que a mulher tem, é diferente do homem, né? O homem tem uma emoção mais direta, se fosse fazer assim, a mulher não, ela é mais espalhada, assim, é mais esparsa, a emoção da mulher, então. Você se intitula como um contador de histórias. Um contador de histórias. Mas um bom contador de histórias é aquele que é um bom narrador de histórias, né? E eu imagino que para ser um bom contador de histórias, você deve ficar muito atento no dia a dia a como as pessoas se comportam, a todas as nuances do seu contexto, porque afinal de contas é isso que vai gerar a conexão dos seus personagens, eu imagino. Tem alguma característica das pessoas comportamentais ou características emocionais ou psicológicas que é algo que você gosta especialmente de explorar nos seus livros? Que é algo que chama a sua atenção, assim, nos relacionamentos, já que você tocou nesse assunto, inclusive, no início? Eu roubo a imagem das pessoas, eu tenho um arquivo, então às vezes eu vejo uma pessoa falando alguma coisa assim, isso aqui eu Mentira, daí você vai lá e descreve pra não esquecer. Eu tenho esse registro, eu tenho livros, caderninho de anotações. É muito cabeça de autor, né? Eu tenho caderno de anotações, eu tenho frases, eu tenho coisas assim que eu vejo, né? Então eu vejo assim, quando eu começo a escrever um livro, que eu estou escrevendo, começando um livro novo agora, eu vou pegando os personagens e eu coloco nomes, eu pesquiso nomes, aí essa característica, essa pessoa me lembra fulano. Ah, tá. Então eu vou usar essa característica aqui, o olhar, o rosto, a expressão, os detalhes. Então tudo isso eu utilizo, a altura, se a pessoa é magra, é gorda. E aí eu vou criando tudo isso e eu uso pessoas que é muito mais fácil daí, né? Porque daí eu uso as pessoas que eu conheço, que eu vejo que já tem esse comportamento. Então isso eu faço. E aí essa interconexão das pessoas depois, aí claro, na história, né? Nesse livro, por exemplo, que é Feiticeiro Caçador de Baleias, a história eu não vivi lá, né? Ela se passa no início do século e tal. E isso é uma outra coisa também que a gente pesquisou muito sobre a época, né? Não é um livro a gente fala livro de época, não é um livro de época, mas é importante você saber como eram a roupa, os costumes, como é que era, os fatos, o que estava acontecendo naquele momento, né? E tudo isso tu interconecta na relação entre os personagens. Então, quer dizer que as 3 protagonistas aqui, elas podem ter vivido no teu contexto, porque elas são inspiradas em pessoas que você sim, já com certeza, viu, o perfil, se conectou. Exatamente. Porque é muito mais fácil para o autor, né? Muito mais fácil para mim usar uma pessoa, o comportamento de uma pessoa real, né? Do que eu criar toda uma ficção da pessoa, né? E todo livro, além, claro, da história, como ela se desnuda, o fechamento, além disso, ela traz alguma grande lição de reflexão para as pessoas? Tem que trazer, ou mais do que uma, né? Às vezes tem, né? Todo
toda grande história tem que ter uma grande aposta, assim, importante que tenha, senão tu vai ler o livro, tá, eu li, e o que o livro, qual era, afinal de contas, a grande história do livro, né? Pode ser até entregar uma carta, o livro inteiro pode ser entregar uma carta, pode ser uma grande batalha, pode ser encontrar um grande tesouro, pode ser destruir um anel, pode ser Senhor dos Anéis, que é um clássico, né? Pode ser buscar uma joia, como os Três Mosqueteiros, pode ser, por exemplo, do Conde de Monte Cristo, uma história sobre vingança e redenção. Então, todo livro tem que ter isso. E aí, o autor tem que... O ideal é que você não escreva o que você quer, na verdade, dizer no livro. O ideal é que você consiga fazer que o leitor encontre por si a mensagem que tu quer passar. Essa é a beleza do texto. Então, que não fique explícito, na verdade, a mensagem, que o autor leia e entenda. Então, por exemplo, por isso que tem livros que muitas vezes você leia assim, tá, mas depois que termina de ler, tu fica com o livro na cabeça, como se estivesse imaginando, como se estivesse... Tá, mas afinal, essa é uma das qualidades que você tem que colocar na tua história para cativar o leitor, né? Para que ele realmente não esqueça assim a tua história, não esqueça os teus personagens, né? Queira comprar um outro livro teu, né? Saiu um outro livro da Daniela, por exemplo, quero comprar. Sim. Porque eu li gostei bastante, é uma construção, é uma carreira. Sim. De construção. Sim. Você, na sua vida, você teve um momento também que foi um momento marcante, que foi a perda da sua mãe. De que forma isso impactou, assim, a tua trajetória até ali? Em que momento você estava nessa tua trajetória de escritor? Se isso impactou na tua sensibilidade também? Se isso te tornou diferente a partir desse marco ou não? De que forma isso te impactou? Isso impacta qualquer autor, no momento que ele está escrevendo a história, que ele está tendo a vida dele ali, ele, de alguma maneira, muitas coisas, ou a emoção que ele sente, ou a vivência que ele está tendo naquele momento, passa para a história, assim, porque ele acaba colocando isso, né? Então eu escrevi um livro chamado Coração Negro, que é sobre cavaleiros templários, assim, na época da atualidade, é uma trilogia, eu já escrevi 2. É um dos livros mais... Estava passando uma fase difícil, assim, Então, era uma fase da pandemia também, né? Todo mundo vai morrer, não vai morrer. Aí eu escrevi esse livro. Ele é um livro de desconstrução. Então, o primeiro livro é um livro que apresenta a história, o segundo livro é um livro de desconstrução, e o terceiro vai ser o livro que daí para fazer o fechamento. Então, esse livro reflete bem o momento que a gente vive, né? A perda da minha mãe, eu acho que eu tive um momento que eu parei de escrever um pouco, assim, né? Então, a gente acaba, quando a gente tem, assim, acontece alguma coisa uma dor muito grande na nossa vida, a gente, talvez não, mas no meu caso, a gente para fazer uma reflexão sobre esse sentimento, né? Tem um período do luto, essas coisas, aí a gente fica nesse momento. Então, mas depois ela sempre gostou muito que eu escrevesse. Até esse último livro esse livro que eu estou começando a escrever agora, eu faço uma dedicatória para ela. Até acho que eu escrevi. Se ela tivesse aqui, ela não ia deixar eu deixar de escrever a história, né? Então eu escrevo. Ela gostava bastante, assim, de eu escrever as minhas. De onde é que tu tira essas histórias aí? Eu assim, agora eu também não sei. Simplesmente elas vão vindo, né? E que tipo de impacto? O que mudou do Alex? Depois, eu acho que a gente passa a compreender que a gente tem um período aqui. As pessoas ao redor de nós têm um período. E o que você faz com por isso que me fez perceber melhor, aproveitar melhor as oportunidades que eu tenho de conviver com as pessoas, de estar com as pessoas, né? Porque a gente, tanto na questão de relacionamento, quanto na questão das pessoas estarem próximas de nós, em determinado momento elas não vão estar mais próximos de nós, né? Então, isso que eu acho que foi a grande lição, assim, que eu aprendi. Um respeito muito grande, né? Um ser humano incrível, né? Convivi, uma pessoa formidável, assim, acho que me deixou um legado de educação ímpar. Muito bem, essa sensação, essa percepção de finitude
Às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece o dia a dia, o trabalho, a correria, a gente acha que vai ser para sempre, né? Ou seja, isso pode ser um relacionamento, um estudo, a gente está estudando uma coisa, acha tão legal que não percebe que uma hora vai terminar, que ela é uma fase, a vida da gente é feita de fases, né? Então é importante a gente ter essa percepção, né? Às vezes a gente sofre porque terminou alguma coisa e a gente não queria que terminasse, eu queria continuar aquilo, mas a vida tem uma reflexão que fala muito assim, né? Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e troca todas as perguntas, né? Então acontece com a gente, né? Faz parte, né? Faz parte. Hoje você se dedica a ser escritor? Ou você ainda trabalha na área de computação, de tecnologia? Não, hoje eu trabalho ainda na área de computação, eu trabalho na GAN, né? Eu tenho trabalho e tenho essa minha carreira paralela de escritor. Então que eu venho cada vez mais buscando me aperfeiçoar, buscando parcerias. O grande desafio do escritor nacional, dá até para falar um pouquinho depois sobre a parte comercial da literatura no Brasil, mas o grande desafio do escritor nacional é justamente conseguir visibilidade. Esse é o grande desafio do escritor. Tem muitos escritores com ótimos livros que estão buscando seu espaço no mercado, assim. É um espaço restrito no Brasil. O brasileiro vem lendo cada vez menos, assim, é um desafio, né? Mas e aí eu tenho essa minha carreira de escritor, hoje eu pertenço a uma editora de São Paulo, editora Coerência, né? Então aí eu já tenho com eles 3 livros e mais um que será lançado em breve aí. Talvez no final desse ano ainda ou no comecinho do ano que vem. Sabe que nós entrevistamos o seu Genésio Mendes. Sim, seu Genésio. Ele é uma pessoa fantástica, né? Ele é uma pessoa É um assim, ponto fora da curva. Ele é um ponto fora da curva. De que forma você acha também, agora vindo ao encontro disso que nós lembramos aqui do seu Genésio, né? De que forma você acha que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão diretamente ao nosso redor, no nosso convívio, moldam o nosso jeito de ser? Porque estou te perguntando isso porque você é um observador dos relacionamentos, né? Se você tem alguma percepção sobre isso e que de alguma forma você conta isso nas suas histórias, de que forma essas pessoas que estão ao nosso redor impactam esse nosso jeito de ser? Eu acredito muito na força das pessoas, até numa energia assim que tem, sabe? Às vezes tu vê uma pessoa assim, ela, essa pessoa aqui não. Às vezes uma pessoa conversa com ela, tem uma afinidade. Então as pessoas, elas têm um poder de influência muito grande na gente. Então, primeiro que você tem que saber quem você é, saber se valorizar e entender a sua energia para não, senão daqui a pouco tu encontra alguém e pode ser influenciado de forma negativa. A outra questão é que realmente eu acredito que o meio tem essa capacidade de exercer essa influência, né, em grau maior ou menor, de acordo com a tua permissão que isso aconteça, né. Então, o que eu procuro fazer é observar grandes exemplos, grandes referências, porque a gente sempre pode olhar para os dois lados. Eu procuro olhar para as grandes referências, ler boas histórias, porque assim como tem bons textos, tem textos ruins. Assim como tem ambientes legais, tem ambientes que vão te proporcionar crescimento, que vão te proporcionar, tem ambientes. Então a vida é uma decisão, Daniela, né? Então a gente tem que decidir, a todo momento a gente está decidindo, né? Todo momento. A todo momento decidindo. Tem uma frase que você compartilhou comigo que diz assim: aceitar aquilo que não conseguimos mudar. Por que essa frase faz sentido para você? Eu acho... Aprender a aceitar. Conseguimos mudar. É um pensamento estoico, né? De Marco Aurélio, que foi um imperador romano, né? O estoicismo. O estoicismo. Eu sou fã do estoicismo. Então, ele foi né? Tem ele, Sêneca e... Epíteto. São 3. Então ele escreveu um manual a gente fala manual para o homem porque na verdade é um manual de conduta, né? Então ele escreveu, ele imperador, né? É o meu livro de cabeceira, assim. Então uma das frases que ele tem, que eu acho que... Então assim, várias pessoas que falam, que inspiram, que falam isso assim, né? Que a gente tem nós temos
um espaço onde tu tem domínio naquele espaço, que é onde tu pode decidir fazer uma coisa, pode não querer fazer, pode querer comprar, não querer comprar, pode resolver estudar, pode não resolver. Mas tem, por exemplo, questões que tu não tem controle na tua vida, por exemplo, alguma coisa externa que pode acontecer, alguma coisa numa confiança que você tinha em alguma coisa e aquilo de repente você não tem mais, aquilo some, de repente você não esperava que aquilo acontecesse na tua vida. Então eu acho que compreender essa frase, que a gente não tem domínio sobre toda a nossa vida, é importante para a gente poder entender assim, bom, tudo bem, eu não tenho domínio sobre tudo que vai me acontecer, então quando acontece alguma coisa, como é que eu vou reagir com aquilo, né? Como é que eu vou falar assim, é simples, mas não é fácil, né? Uma coisa pode ser simples, pode não ser fácil, pode ser uma coisa que aconteça, eu não tinha domínio sobre aquilo, e aquilo me afeta de forma profunda, de forma muito profunda, né? Então o estoicismo, ele vem nessa linha de a gente aprender a lidar com essas coisas, né? A lidar com aquilo que eu não consigo, né? A lidar, por exemplo, a lidar de uma forma assim, ó, as coisas têm finito, falamos já sobre isso, as coisas são finitas, as coisas têm começo, meio e fim. Então eu acho que esse pensamento é um pensamento que eu acho muito importante a gente ter, assim, né, essa responsabilidade, essa reflexão, né? E na tua vida, na tua trajetória, não só de escritor, né, mas tem algum momento que você sentiu ou vivenciou esse algo externo que você não pôde mudar, que você teve que fazer o exercício do aceitar para continuar e seguir, e que te... teve mesmo. Putz, eu escrevi várias cartas assim e de avaliação, né, e as pessoas, e recebi das editoras, né, não tem talento, mas falta isso, falta aquilo. Tem as cartas guardadas assim, guardei, e naquele momento eu senti muito assim, né? Não tinha ninguém para dizer, não, olha, dá para melhorar, dá para ver o texto. Foi uma coisa muito minha, né? Então, depois de um tempo que eu tive essa aceitação, peraí, dá para mim ir por outro caminho, dá para mim. Eu aceitei, né? Aquele evento, e aí comecei a, não, peraí, eu consigo ir por um outro caminho. Eu acho que isso que até falamos no início, a questão da persistência. De a gente buscar outras formas de realizar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente que é aquilo que a gente tem prazer de fazer, aquilo que a gente acredita que vai deixar, de repente, uma referência para outra pessoa, né? Pode contribuir, né, para o crescimento. Sim. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em escrever, sabia? Muito grande. Em que sentido? Porque eu acho que é uma responsabilidade entrar na casa de alguém, né? Tem um post que eu fiz quando eu tenho Instagram. Eu só tenho Instagram por causa dos livros, né? Que eu sou muito meio tímido, e uma das coisas que eu fiz é que assim, eu sou um ladrão de tempo. Porque, na verdade, o escritor claro, a gente fala em roubar o tempo, porque é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, talvez se não a mais preciosa, né? Então, quando você consegue fazer alguém parar e ler um texto que tu escreveu, eu acho que é um grande poder que você tem, sabe? Uma grande responsabilidade. Então, eu sempre pensei assim, bom, se é para mim fazer alguém, quem quer que seja, pode ser um adolescente, pode ser desde um adolescente até a pessoa de mais, depende daquilo que você define como sucesso. Aquela pessoa de mais alto sucesso, se conseguir fazer a pessoa parar e ler o teu texto, eu acho que então se é para fazer, eu vou fazer uma coisa para cativar a pessoa mesmo, né? Sempre pensei dessa forma. Sim. Mas se a gente parar para pensar, quando alguém está lendo um livro que não traz nada de bom na sua essência, que não é uma literatura boa, que não traz algo que vai transformá-la numa pessoa melhor, talvez o seu tempo esteja sendo realmente roubado. Mas quando é uma leitura que vai te trazer desenvolvimento, reflexão, vai te trazer maturidade, talvez seja um investimento de tempo ali, né? De um tempo de qualidade. Quando você fala assim, eu escrevi um livro, eu mandei para a editora A, para a editora B, para a editora C, e eu recebia cartas de negativas, te criticando, dizendo, não tá bom isso, não tá bom aquilo, não tá bom aquilo. Eu penso que isso acontece na vida das pessoas a todo momento. É verdade. Não são cartas de editoras, mas são nos relacionamentos familiares, né? O cônjuge, o pai, o irmão, a mãe, a namorada, o colega de trabalho, o amigo,
que às vezes dá uma negativa, chama atenção, cobra, faz algo, chama essa atenção. E aí as pessoas, você falou, é sempre uma escolha. Eu demorei a aceitar, mas quando eu aceitei, eu persisti para ir buscar o que eu precisava fazer para superar aquilo que eu não era bom. Então aqui também entra, por mais que seja uma escolha, entra também uma questão da aceitação, que você falou. Sim. Porque enquanto você ficar ali dizendo, não, o meu livro é bom sim, vocês aqui não estão sabendo valorizar, eu vou então para outra, você não está aceitando, você está insistindo e persistindo naquilo que para você ainda é verdade. Mas no momento que você reconhece que você não é bom o suficiente e você aceita, vem também um ponto que é estratégia. De como você vai fazer aquilo para ser melhor. Foi isso que você fez? Você foi buscar uma estratégia de como você poderia melhorar aquilo que você não era bom? Sim. Quando eu comecei a escrever o meu livro, já depois na universidade, já depois de formado, eu assim, vou escrever um livro, mas se for para escrever, vou procurar como que eu vou criar uma história. Aí na época eu pesquisei, fui atrás de livros para escrever, e escolhi das histórias que eu tinha uma história mais simples, uma história que se passava numa selva, um espaço mais restrito. Eu quis fazer um livro curto, uma história curta, então assim, eu fiz uma série de delimitações, como se fosse um ensaio, para mim verificar se aquilo que eu realmente acreditava fazia sentido. E depois, como se comprovou que fez, aí eu disse, a cada livro eu procuro aprimorar o meu texto. Então, eu faço revisão, eu faço análise crítica literária, hoje a editora tem crítico literário para dizer, né? Aquilo que pode... Algumas coisas eu aceito, outras coisas eu não aceito. Então, eu sempre vou procurando me aprimorar. Eu acho que isso tem que estar com você, né? Então, assim, eu recebi um não. Eu tenho duas questões. Eu posso... tem até eu estava lendo essa semana. Às vezes não é não. Às vezes tu tenta, não dá, é porque não é para te fazer aquilo. Não tem aí uma decisão tua. Mas tem muitos livros famosos, de autores famosos, que eles insistiram muitas vezes. Então, o livro tem essas coisas, né? Ele tem um poder perene, assim, não sei quanto tempo vai ficar essas minhas histórias, mas elas vão ficar por aí uma vez que você fez, publicou, o livro está lá, está na web, estão na Amazon em formato digital, então isso não tem mais um fim, né? Então a ideia de melhorar, a ideia de se aprimorar é uma decisão pessoal, né? A gente sempre tem que buscar isso, né? Sim. E eu sei que você falou isso contando essa história, mas de uma maneira geral, mas eu queria que você destacasse ainda de que forma isso se aplica para as pessoas, de modo geral. Essa tua trajetória, de que forma isso se aplica para as pessoas que recebem essas negativas? Eu acho que se fosse para mim dizer, né, falar disso, eu diria que a gente falou sobre persistência, né? A gente falou sobre... acho que a avaliação também, né? A avaliação da tua capacidade de desempenhar uma atividade, de buscar, se você receber um não, por exemplo, de buscar ferramentas, ou buscar, pelo menos foi o que eu fiz, de buscar conhecimento, de buscar formas de você poder realizar o teu trabalho. Às vezes a gente busca, por exemplo, busca o 100%, porque a gente tem essa coisa de querer o mais alto, mas às vezes... eu não posso não conseguir o 100% da primeira vez, mas se eu conseguir um 70% da primeira vez, e depois com esse 70% eu buscar um 80%, um 85%, e depois buscar um... Não foi isso que eu fiz, assim, né? Então, por exemplo, o primeiro livro que eu vi, um colega meu leu, Alexandre, eu adorei demais a tua história, cara, mas assim, o teu texto, ele é picado. Daí, como assim meu texto é picado? Eu adorava, o cara, ele adorava ler livros, né? Um senhor, ele é picado, as tuas frases são muito curtas. Eu fazia uma frase, daí eu comecei a ler o meu texto e eu vi, para exemplificar, assim, né? Então, de certa forma, foram questões assim, Daniela, que me fizeram verificar assim, isso aqui eu preciso melhorar, né? Então, hoje, como eu te falei, cada livro, cada texto que eu faço é uma evolução, e o texto é algo sempre contínuo, né? Primeiro faz, depois melhora. Primeiro faz, depois... Quem acredita que... não, eu vou escrever o livro que vai ficar... Nossa, o texto passa por muitas revisões. Muitas revisões. E você falou assim também,
às vezes você insiste numa coisa, mas não é pra ti. E você também falou de espiritualidade aqui. Eu coloco nos meus livros. Bastante. Então, como que é a tua conexão, assim, com um ser superior? E se você tem, assim, essa questão de observar os sinais do que acontece, como que é essa tua conexão? Na literatura, eu procuro colocar isso de maneira muito forte, assim. Então, os meus livros têm isso, né? Eu flerto com essa questão. A minha crença, eu sou católico, né? Então, eu acredito num ser superior, acredito em Deus, né? E eu procuro colocar isso nas minhas histórias, né? E porque o que eu percebo da vida são muitos sinais que comprovam isso. Eu respeito, já trabalhei com pessoas que não acreditam, e de outros credos, pessoas que eram ateus, né? Então, de respeito também. Mas eu sempre procurei colocar isso, porque eu percebo sinais na minha vida dessa existência, né? Eu tenho um pomar atrás da minha casa. E às vezes eu acordo de manhã, eu vou lá, eu vejo beija-flor, eu vejo joaninha, eu vejo vagalume à noite, né? Eu não acredito que todas essas coisas foram criadas assim de forma aleatória, né? Então, se olha um olhar de uma criança, né? A beleza do rosto de uma mulher, assim, não dá para acreditar que tudo isso foi uma obra do acaso, assim, ou de um homem também, né? Sei lá, mas de coisas assim, sabe? Tu olha para o nosso planeta, né? Toda a perfeição que tem no mar, criação de... Então essas coisas eu procuro observar e trazer isso para as minhas histórias. Eu coloco isso dentro das minhas histórias. Eu falo assim aqui eu falo um pouco sobre profecia, eu falo sobre... Não é sobre vidas passadas, eu procuro falar também, apesar do catolicismo não ter isso, né? Mas eu faço essa reflexão, né? Então, são coisas que eu procuro colocar nos meus livros, que eu acredito bastante. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, tem alguma característica perguntou pra mim, que você percebe em comum nas pessoas que você entrevista? Me perguntaram isso, se tinha uma característica em comum que eu observava então, nas pessoas que eu entrevisto. Tá aí uma boa pergunta. E aí eu refleti e eu cada vez mais fico assustada porque se confirma isso. Tem duas características assim que sempre têm aparecido nas pessoas. Uma característica é que as pessoas que hoje, na vida adulta, fazem algo que verdadeiramente preenche o ser, que elas percebem assim, nossa, parece assim que eu nasci para isso é o meu talento. Sim. Tinham sinais na infância. Isso é uma coisa que tem, não é? As pessoas contam, não, quando eu era pequeno eu fazia isso, aquilo. Eu já falei isso em vários episódios. Isso é uma característica, parece assim, que se todo mundo olhar para sua infância, vai ver pistas do que é o talento dessa pessoa. Com aquilo com dons, com afinidades, com coisas de que ela gostava de fazer. Isso é um ponto. E o segundo ponto que eu tenho percebido é que todo mundo tem revés na vida. Todo mundo enfrenta a tempestade. Todo mundo enfrenta aqueles momentos cruciais, desafiadores. Mas eu tenho percebido que as pessoas que chegam lá, que concretizam os seus sonhos, são pessoas que têm a capacidade de seguir em frente. E muitas delas até, que na verdade a maioria delas, eu tenho falado muito isso aqui, são antifrágeis. Elas crescem ainda mais com as adversidades. E eu sou uma apaixonada por esse conceito de antifragilidade, de resiliência. Inclusive é um tema de uma palestra que eu faço, que eu falo assim, não seja resiliente. É uma antítese. E aí, justamente porque a antifragilidade, eu tenho observado muito isso. Porque você também acabou de mostrar a sua capacidade de ser antifrágil. De que você teve o revés daquilo que você não era bom. Se você fosse resiliente, você continuaria igual. Você pegaria os seus livros, você daria um jeito de publicá-los assim. Isso seria resiliência. Né? Eu esqueço o nome do autor que ele exemplifica no livro dele sobre resiliência. Ele fala da história da bolinha de tênis.
Então ele usa a metáfora para dizer que ser resiliente é o processo, é o achatamento que a bolinha de tênis sofre quando ela leva uma raquetada. Então ela leva uma raquetada, ela se achata, ela atravessa a quadra, quando ela está chegando do lado de lá, ela já está no seu formato original. Aí ela leva uma nova raquetada, ela fica achatada de novo. Mas ela vai ser sempre aquela bolinha de tênis no mesmo formato. Ela consegue suportar a pressão e os reveses, mas ela se mantém igual. Então eu vejo muito que se você fosse resiliente, você pegaria os seus livros e daria um jeito de publicá-los. Mas você fez o quê? Você melhorou os seus livros. Então você é antifrágil, você ficou ainda melhor com os reveses que te surgiram, né? Então essas são duas características que eu tenho percebido que têm se repetido nas pessoas que eu entrevisto. Uma são os sinais que a infância trouxe já, de talentos, habilidades, dons. E o segundo é essa capacidade de ser antifrágil. A pergunta que eu quero te fazer agora tem a ver com espiritualidade e com isso que eu falei. Eu quero saber se em algum momento dessa tua trajetória até aqui, você teve algum insight, alguma epifania, digamos assim, de que, puxa vida, eu nasci para isso. Ou esse é uma mensagem de Deus me dizendo, esse é o caminho, é isso que eu tenho que fazer. Eu nasci para servir dessa forma, impactando as pessoas assim, por meio de livros, de histórias, de mensagens. Teve algum momento que você fez essa autoanálise ou teve algum sinal que você interpretou dessa forma? Quantos tu queres que eu fale? Eu quero várias. Algumas vezes eu já pensei em parar. Não tem como não dizer assim, né? Às vezes a gente olha assim, não vai dar. Daí todas as vezes que eu pensei, aconteceu uma coisa. Todas as vezes. Eu lembro uma vez, assim, para dar exemplos, né? Uma vez eu estava em... Um primeiro livro que eu fiz. Eu tinha uma empresa de software, era sócio. Eu estava com o livro pronto e eu estava atrás. Eu não contei história para ninguém, mas vou contar para ti. Olha, aqui tem muitas histórias inéditas. Então, essa história é uma história legal. Aí, bem rapidinho. Aí, eu peguei o livro que eu tinha impresso e ia levar para uma revisora. E eu parei meu carro na rua, não tinha GPS na época, eu parei meu carro na rua mais ou menos pelo endereço. É aqui, mais pra frente. Quando eu desci do carro que eu andei, eu ouvi uma voz, cara, tu já tem empresa, tu já tem os negócios, quem vai ler esse teu livro, cara? Porque essa hora da noite, era de noite, né? Essa moça, para que tá perdendo teu tempo com esse livro? Eu juro que passou isso na minha cabeça. E nessa hora, apagou todas as luzes da rua, assim, todas as luzes. A rua teve um blackout, assim, na hora. Daí eu assim, e agora? Vou embora, né, cara? Vou entrar no meu carro. Não conseguia ver nem o número, era o número da casa, não dava nem pra ver. Daí eu assim, meu Deus, se é pra mim escrever meus livros, então escrevo, senão... Daí nisso dobrou um Fusca velho na rua e veio com farol, um assim e um assim. Daí aquele farol que veio, passou na rua, eu tava exatamente na frente da casa, ele iluminou assim, é aqui, ó. Aí eu entrei na casa, bati, a moça abriu. Tava te esperando, tu é o escritor, né, com uma vela na mão, assim. Daí o que tu faria se tu estivesse no meu lugar? Assim, nunca, cara, parar de escrever, cara. Outra vez eu tava em São Paulo, trabalhando na área de tecnologia, daí eu assim, eu podia, os meus livros eu fiz vários, não consegui. Precisava tentar, se eu conseguia vender mais, assim, porque o grande desafio é o marketing. O grande desafio é o marketing do escritor. Aí nisso tocou meu celular, eu tinha naquele super tijolo, assim, né? Aí eu pensando, já fazia uns 3 dias que eu tava remoendo esse negócio, né? Aí peguei, tu é o escritor, o livro ainda era Alexandre ainda. Então, Alexandre, eu sou a professora tal do colégio aqui, tal, de Tubarão, tu deixou uma carta pra mim, eu recebi o teu livro aqui, tô atrás de ti já faz um mês, eu queria. Aí não sei quem que me deu o teu telefone. Aí eu assim, aí eu trabalhei mais uns dias lá e voltei, e aí ela usou o livro, é difícil um livro em Tubarão que não tenha usado, um colégio particular que não tenha usado uma das minhas histórias. Aí eu uso, converso com os alunos, faço leitura, converso antes, converso depois. Então foi são só 2 exemplos, assim, de várias vezes que eu tive a oportunidade, assim, que a gente fica naquela assim, será que é ou não é? Daí acontece uma coisa que não é. Realmente eu tenho que seguir por ali para conversar. O fato de estar aqui hoje, né, ter a oportunidade de tu abrir o espaço para mim falar do meu trabalho, falar do meu, uma outra coisa que te impulsiona, sabe? As pessoas que vão assistir, que vão ver, assim, então é muito, eu já conheci muita gente
Eu já fui em muitos lugares por causa das minhas histórias. Estive na Bienal do Rio, participei, vou agora, daqui 2 semanas, dia 14, estarei na Bienal de Curitiba, né? Vou participar lá, 14, 15, 16, 17, 18, vou estar lá, vou participar de um evento lá, né? Vou fazer uma palestra na Bienal sobre as minhas histórias, então é uma coisa que meus livros já participaram de concursos, já tive em vários, então gosto demais, assim, e sinto cada vez mais uma responsabilidade de cada vez melhorar mais as minhas histórias. E desses eventos e bienais que você já participou, teve alguma conexão que você fez com alguém, com alguma pessoa que foi mais marcante, algum autor que você conheceu e que você parou para pensar assim, nossa, eu tô aqui? A primeira, assim, quando a gente vai numa feira, é engraçado, assim, porque quem vai numa feira de literatura é quem realmente lê, assim, né? Gosta de ler, né? Então a pessoa vem e aí tu tem a oportunidade de conversar com a pessoa. Às vezes chega a pessoa, cara, eu já li um teu livro e eu soube que tu ia estar aqui hoje. Aí eu vim aqui hoje para conversar contigo, tirar uma foto, ler, perguntar, eu tô com esse negócio, por que tu fez isso na tua história, tal, não sei o que. A pessoa vem com aquilo e é muito gratificante isso, né? Assim, não tem... acho que para quem é escritor é um reconhecimento muito grande. Cara, eu li, eu fiquei muito triste porque aconteceu isso. Então as pessoas se emocionam. Eu chorei. Uma vez veio uma moça, eu usei meu livro, foi utilizado no curso de Direito da Unisul. E eu fiz uma palestra nas turmas onde foi utilizado e eu conversei com os alunos. Depois que eles terminaram de ler o livro, o pessoal perguntava várias coisas. E aí quando tinha terminado a palestra, veio uma moça, assim. Aí ela falou, eu queria te agradecer por tu ter escrito essa história, eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, eu estou me divorciando e tal, e estava num momento muito ruim. E o livro, que é A Casa do Capitão, é um livro sobre recomeço, assim, eu quis falar uma história sobre recomeço e tal, e a protagonista é uma mulher, assim, eu li o teu livro e ele me ajudou muito a superar o que eu estou passando e tal. Daí assim, a gente não tem a percepção, né? É claro que quando eu escrevo a história, isso está na história. É a tal da conexão com a o personagem. Conexão, Daniela, que é muito importante. Ela se viu na história. Uhum. E aí, aquilo que ela viu, o personagem, ele tem a ideia é que o protagonista ele tem uma evolução. E a ideia é que você também, quando você ler o livro, quando tu termine, que tu também tenha uma evolução. Ninguém lê um livro e é a mesma pessoa. É muito difícil, assim. A gente sempre acaba assimilando alguma coisa, né? Aquilo interioriza uma espécie de osmose, assim, aquilo. Sim. Sabe que, falando em conexão, eu tenho uma amiga que ela é muito apaixonada pelas histórias do Harry Potter. Sim. E um dia eu Quem falei... que não é, né? Eu também sou. Aí um dia... Mas ela era muito apaixonada. Aí um dia eu perguntei assim pra ela, tu já parou pra pensar como a tua própria história é parecida com a dele? Ela falou assim, não. Porque o Harry Potter perde os pais, ela também, ela tinha perdido os pais. A história dela se conectava com a história dele. Às vezes de forma inconsciente. Nossa, total, assim, ela teve perdas significativas na vida dela. Nossa, assim, a história dela ficou muito chocada porque ela nunca tinha feito essa reflexão. Ela fez até uma tatuagem do Triângulo da Morte, que é um simbolismo do Harry Potter e tinha a ver com 3 pessoas importantes que ela perdeu na vida dela. Então, olha como a história tem esse poder, essa capacidade, né? E às vezes traz uma esperança relacionada ao desfecho que a própria história tem ali, né? Nós estamos chegando nos minutos finais. A gente sempre fica com pena quando chega nesse momento. Como que as pessoas fazem para adquirir o teu livro? Como que as pessoas fazem para te acompanhar nas redes sociais? Onde que pode comprar? Rede social? Ou rede social não está muito ativa? Não, tem a tua página também, né? Pode falar da tua página. Eu tenho um site, a minha página, que é o www.alexbitten.com.br. E o Bitten é com 2 T's e N no final. Se perguntar por o ChatGPT, ele me conhece também. Os meus livros vocês encontram na Amazon, todos eles em formato digital e impresso. Tem no site da Editora Coerência também alguns, que são os últimos 3 livros que eu fiz com eles. Então é bem fácil, só procurar ali, já vai aparecer ali. Eu tenho um Instagram, que é escritor Alex Bitten. Lá é legal que eu coloco coisas
Por exemplo, eu coloco dicas de livros que eu leio, que os leitores pedem para mim. Tem algum livro legal, que livro que tu gosta, o que tu gosta de ler? Daí eu coloco lá, faço um pouco de crítica do estudo que eu gosto, do que eu acho que funciona. Então eu leio, faço uma crítica mais a nível de escritor, assim, não como leitor, né? Aquilo que funciona, aquilo que eu achei legal. Eu coloco frases que eu acho que são importantes, dicas de escrita eu coloco também. Daí coloco algumas coisas, coloco a minha agenda, às vezes onde eu vou estar em algum lugar, ou participar de alguma palestra lá, ou até na própria Academia de Letras lá de Tubarão, que a gente tem vários eventos lá. Então, só procurar lá, escritor Alex Bitten, que vai encontrar lá. Muito bom. Ficou muito claro para mim a tua trajetória, a forma como você constrói ainda e construiu toda a sua trajetória, colocando em prática esse talento que você tem, desse processo criativo de enxergar histórias em situações de cotidiano. Não é para qualquer um, realmente é um dom, é um talento. Do mesmo modo que tem gente que compõe músicas, às vezes, né? Então, eu não tenho dúvidas de que é um talento seu e que a gente fica aqui na torcida de que realmente receba o reconhecimento merecido, porque isso também acontece no tempo certo, no tempo de Deus, né? Então, o fato de você estar nas bienais, palestrando, divulgando seu trabalho, impactando as vidas, isso vai se multiplicando com certeza. E agora a gente vai chegar na pergunta final. Essa pergunta final, ela é um apanhado geral. Tá. Desse fio que a gente acabou de construir aqui, certo. Desse fio de ouro da tua vida. Se você fosse resumir a grande lição que a tua trajetória traz, nos teus aceitos, das tuas tentativas, dos teus erros, da tua evolução, de tudo como foi sendo construído, e pudesse resumir isso numa frase: eu, Alex, vivi o que vivi e aprendi que... Na vida a gente tem que caminhar sempre, porque as coisas vão vir, boas ou não, e é importante que a gente siga em frente, né? Aprendendo com cada lição que a vida traz para nós, né? Em cada evento que ela traz. Então eu acho que a gente tem que caminhar, né? Aproveitar as boas coisas, aprender com as coisas que são desafiadoras, né? Eu acho que o caminho é único, né? A jornada é individual. Também é importante a gente saber disso, assim, por mais que a gente tenha relacionamentos e tudo, a jornada é individual. Então é importante caminhar assim com fé, né? Buscar sabedoria, praticar a sabedoria, porque só buscar também. Então eu iria por aí. Muito bom. Muito obrigada por essa conversa. A Geise sempre faz lembrar. Você está aqui por uma indicação também, né? Foi o Gilmar que te indicou, que também faz parte da Academia de Letras. Tem alguma pessoa que te inspira, que tem uma trajetória interessante, uma grande lição, uma história inspiradora, que você acha que faz sentido estar sentada aí onde você está? Eu acredito que na área literária tem a professora que é a presidente atual da Academia de Letras, que é a Marilene Lapoli. Ela é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, ela é doutora da Unisul, né? E tem um vasto conhecimento literário, e ela é uma grande guerreira da divulgação da academia, né, dos nossos trabalhos. Ela é uma pessoa que daria uma boa entrevista. Ela adora conversar também. Eu conheço ela. Conhece? Eu fiz uma palestra no lançamento de um livro em Braço do Norte, do Fernando Freitas, e eles estavam lá, e eu a conheci, ela conversou comigo após a palestra. Ela é um doce de pessoa, né? E ela tem muito conhecimento. Ela é uma conversa bem agradável, assim. Que bom. Obrigada pela indicação. Vamos tomar nota. Tá. Quero te agradecer por você ter ficado aqui até o final conosco. Lembre-se de que se tem uma pessoa que precisa escutar essa grande lição que nós acabamos de compartilhar, encaminha para essa pessoa, tá bom? Tchau, eu te encontro no próximo episódio com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!